Olá! Hoje vamos explorar alguns dos desafios mais, assim, vibrantes que a teologia contemporânea enfrenta. Isso aí! Temos um material bem interessante que investiga como a fé lida, sabe, com o mundo pós-moderno, com a ciência e essa diversidade toda de crenças. Preparados para essa análise? Com certeza. E o fascinante aqui é justamente ver como a reflexão teológica precisa se adaptar, responder a fenômenos como a secularização. Essa perda de espaço da religião no público, né? Exato. E também o pluralismo religioso, essa convivência de muitas fés lado a lado. Os textos que a gente viu mostram que não é um campo parado no tempo, sabe? De jeito nenhum. Está em diálogo constante e às vezes tenso com o nosso presente. Você falou em secularização. O material descreve bem essa ideia da privatização da fé, né? Um termo do Luckmann. Isso. Ação social e vira mais uma escolha. Pessoal, é isso. Perfeito. Vira uma opção. E por que isso gera uma crise? Por quê? Porque quando a fé se torna só uma opção entre muitas outras visões de mundo, inclusive as não religiosas, as certezas que eram tidas como absolutas, elas podem ser abaladas. Faz sentido. A pessoa começa a se perguntar por que essa fé e não outra. Ou, sei lá, nenhuma. Entendi. E isso então conecta direto com o pluralismo religioso. Não é só a ausência de fé, mas a presença de muitas fés convivendo. E como é que a teologia lida com isso? O risco não é, diluir a própria identidade para conseguir conversar com os outros? Esse é o grande nó, né? O desafio que pensadores como Kung apontam, como buscar entendimento mútuo sem cair num sincretismo raso. Aquela mistura que não respeita as diferenças. Complicado. Mas o interessante é que outros autores, tipo Da Costa, Wolff, eles sugerem algo até mais profundo. O quê? Que o encontro verdadeiro com o outro religioso pode, na verdade, até fortalecer a sua própria fé. Clarear a sua própria fé. Como assim? Porque te obriga a articular melhor o que você acredita, sabe? É entender o que é realmente essencial na sua tradição. Não é só relativizar, é aprofundar. Nossa, fascinante essa perspectiva. E, bom, além dessas questões mais sociais, culturais, tem o diálogo ou o embate com a ciência. Sim, outro ponto quente. O material foge daquela visão simplista de conflito eterno, né? Sim, felizmente. Autores como Ian Barbour, por exemplo, eles defendem que tem muito espaço para cooperação, para diálogo. Tipo, Pensa na cosmologia. A teologia hoje conversa com o Big Bang. Não precisa ver como oposição à criação. certo. Ou a evolução. O Teilhard de Chardin, nossa, décadas atrás, já tentava integrar isso numa visão cristã. E hoje, Hoje, figuras como Polkinghorne, Holt, que aparecem nos textos, buscam repensar conceitos como criação, providência divina, aquela ideia de um Deus que cuida do mundo, à luz do que a ciência descobre. não é negar a ciência, então. De forma alguma. É perguntar que tipo de Deus faz sentido nesse universo que a ciência descreve pra gente. Entendi. E essa postura de diálogo, de se engajar com o mundo, parece que vai também para as questões éticas e sociais mais urgentes, né? A teologia não está isolada numa torre de marfim. Não mesmo. O material até destaca correntes teológicas que nascem exatamente desse confronto com a realidade dura. A teologia da libertação, por exemplo. Guterres, Cone. Exato. Eles não falam de salvação só lá no céu. Insistem que a fé exige um compromisso concreto aqui e agora. Contra a opressão, contra a pobreza. É uma releitura da Bíblia a partir dessa luta, sabe? E tem outras vozes importantes também, né? Muitas. A teologia feminista, com nomes como a Huither, elas fazem uma crítica, assim, muito forte às estruturas patriarcais. Dentro da própria religião e na sociedade. Justamente, buscando uma visão de Deus, de comunidade, que seja libertadora para a mulher. E mais recente, a ecoteologia. Papa Francisco, essa pegada. Sim, que coloca a crise ambiental não como um problema só técnico, mas como uma questão espiritual profunda, ética, um chamado para cuidar da casa comum. Interessante. O fio que liga tudo isso, eu acho, é essa recusa em separar fé e vida, espiritualidade e justiça social. Então, tá. Juntando tudo isso, o que a gente vê é uma teologia muito dinâmica. Talvez até meio desconfortável para alguns. Pode ser. Sendo provocada o tempo todo a responder a um mundo que muda rápido, né? Buscando ser relevante sem perder a essência. Exatamente. É uma busca de equilíbrio bem complexa.
E pra gente fechar, sabe, inspirado numa ideia do Moltmann que tá no material, a teologia pensa muito na escatologia, no fim dos tempos, como um ponto final, né? O futuro último. Sim, o destino. Mas e se a gente invertesse a lógica? E se essa esperança, esse novo céu e nova terra, essa promessa de redenção, não fosse só um fim esperado passivamente? Mas o que então? E se for um ponto de partida? Algo que energiza a nossa ação hoje, no presente? Ah, interessante. Como essa visão de futuro pode impulsionar a gente a lutar contra o sofrimento, a injustiça agora, vivendo nessa tensão, sabe, entre o já da graça que a gente experimenta e o ainda não da plenitude que a gente espera. Uma esperança ativa, então. Isso. Fica aí a reflexão. Como a nossa esperança no futuro molda o nosso jeito de agir hoje.